Fala, meu Brasil! Deixa eu baixar essa luz aqui que tá batendo. Que luz que é essa, gente? Que é isso aqui? Parece que tem um arco-íris no meio da minha tela. O que tá acontecendo aqui, senhor? Hoje nós vamos falar sobre colorimetria. Trouxe alguns pigmentos. Nós vamos aplicar colorimetria a pigmentos. Vocês me perguntam demais, então pelo amor de Deus, não perde essa live. Compartilha essa live, dá like, manda para as coleguinhas, vamos passar essa live para o máximo de pessoas possível, porque o conteúdo que vai ter aqui, cara, vocês não estão entendendo, vai ser topperson, tá? Eu já comecei a passar um pigmento aqui, na verdade, esse aqui é o Taupe, tá? Para quem não conhece, esse é o Taupe da Ironworks e eu vivo falando de pigmento de fundo amarelo, que serve para clarear cores no retoque, né? Então esse aqui é um exemplo de pigmento de fundo amarelo que clareia cores no retoque. Nós vamos falar disso, daqui a pouquinho eu vou fazer bastante sujeira aqui. Eu só quero dar uma entrada nesse tema que é a de colorimetria para vocês entenderem. Oi, Aninha, tá aí, saudade, amor. Deixa eu jogar uma imagem aqui na tela, que é a da estrela de Ozot, tá? Vamos começar então, vamos aprender? Gente, o que é a colorimetria? A colorimetria é o estudo das cores. E é o que nós vamos fazer hoje, nós vamos estudar as cores. Ai, Tássia, por que a gente tem que estudar a cor? A gente trabalha com micropigmentação. Gente, a micropigmentação, como vocês sabem, a gente usa pigmentos e pigmentos têm cores. Se eu trabalho com pigmentos, se eu trabalho com neutralização de cor, eu trabalho com sobrancelhas coloridas, eu trabalho com cor. Então eu preciso aprender a lidar com essas cores, nós vamos aprender a falar delas hoje. Eu vou dar só um breve adendo em colorimetria mesmo, para depois a gente aplicar isso nos pigmentos, tá? Vou abrir eles na folha, a gente vai conversar sobre as cores do pigmento, os fundos de cor e tudo mais, tá bom? Só o seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber para aprender colorimetria é um pouquinho da estrela de Ozot, certo? Aí está a estrela de Ozot para vocês. As cores primárias são o primeiro triângulo ali, de cima, embaixo ali do lado, que é o azul, o vermelho e o amarelo. E a mistura do azul, do vermelho e do amarelo dá o centro da estrela, que é o marrom. Todo mundo tá careca de saber disso, tá? Todo mundo tá careca de saber disso, mas eu sei que tem gente que ainda não. E nós vamos aplicar isso nos pigmentos, então eu preciso dar esse iniciozinho aqui, tá? A mistura das cores primárias dá as cores secundárias, no caso, a mistura do azul com o amarelo, dá entre eles ali, ó, tá o verde. A mistura do vermelho com o amarelo, entre eles ali tá o laranja. E a mistura do vermelho com o azul, entre eles tá o roxo, tá? Para formar pigmentos, pra gente formar cores de pigmentos, é um pouquinho diferente, tá? Na colorimetria, na estrela de Ozot, a gente estuda que o azul, ele tá na estrela, né? E o azul, ele fazia realmente parte dos pigmentos, tá? Ele fazia parte. Só que foi se percebendo que o azul, ele altera muito a cor. E aí, ficava um pouquinho azulado as sobrancelhas. Por isso, tirou-se o azul. E no lugar do azul ali na estrela de Ozot, para se formar o castanho, não se usa mais azul. Para pigmentos, dentro dos pigmentos, não se usa mais azul, tá? Essa já é uma informação muito nova, antigamente utilizada. Usa o preto, tá? O Carbon Black. Então, no lugar do azul tem o preto. É a mesma coisa basicamente ali na estrela. Porque quando no lugar do azul ali eu tenho preto, quando eu misturava o azul com o amarelo, eu tinha verde. Agora, se eu tenho o preto no lugar do azul, com o amarelo, eu também tenho verde, só que é um verde um pouco mais escuro, tá? Quando eu misturava o azul com o vermelho, ali na estrela, ó, eu tenho o roxo. Só que agora eu não tenho mais o azul foi trocado pelo preto na pigmentologia, dentro dos pigmentos. Então, quando eu troco o azul pelo preto, azul com vermelho dá roxo, preto com vermelho também dá roxo, tá? Só que é um roxo um pouco mais escuro. E ali nós temos as cores frias, que é do meio da tabela para cima, que estão classificadas ali o azul, o verde e o roxo. E mais embaixo nós temos as cores consideradas quentes, que são cores ali que puxam para dias felizes, né? Sol, mar, verão, praia, uhul, que é
o amarelo, o laranja e o vermelho, certo? Agora eu quero falar sobre pigmentos, então eu vou abrir os pigmentos aqui. Primeira coisa, vocês precisam fazer isso aqui, tá? Os pigmentos de vocês precisam abrir eles numa folha branca para vocês entenderem o que tem nesse pigmento, qual é a cor desse pigmento, tá? Esse aqui, para quem não conhece, é o Taupe da Ironworks e ele é um pigmento de fundo amarelo, como vocês podem perceber, né? Esse pigmento de fundo amarelo, ele serve para quê? O amarelo, ele serve para clarear cores escuras, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma micro, essa micro voltou para mim, né, no retoque e ficou muito escuro. A gente sabe que tinta não clareia tinta. Então, se eu tenho um castanho ali que ficou muito escuro e eu não vou despigmentar, como que eu consigo clarear esse tom? Usando o Taupe puro. Ele não vai clarear, nossa, ele vai causar sim uma diferença visual na cor, ele dá uma baixada de um tom, por exemplo. E aí a gente usa isso aqui como se fosse uma neutralização. Usa ele puro mesmo, só para clarear onde já fez os fios e ficou escuro, tá? Aí faz fios por cima e joga o amarelo. Esse é o Taupe, várias marcas tem. A da RB Colors é o Honey, que é um pigmento também de fundo amarelo, tá? Vou continuar. Deixa eu virar pra cá. Agora eu vou expor aqui um pigmento que vocês me perguntam demais, que é o Blonde da Ironworks, tá? O pessoal fala assim, Tássia, o Blonde, ele é fundo amarelo, não é? E eu falo pra vocês, não, o Blonde, ele não é fundo amarelo. Tô molhando meu dedinho e eu vou vir aqui fazer isso aqui, ó. Ó, esse é o Blonde, tá? Da Ironworks. A gente consegue perceber, né, visualmente aqui, que o Blonde, ele é mais puxado um pouquinho pro verde. Vocês estão vendo? Um verdezinho mais maroto aqui, escondido. Um verde mais fechado. Muita gente confunde isso aqui, tá? Ah, o Blonde não é amarelo? Não, o Blonde é fundo verde. Olha a diferença do Blonde, que é verde, perto de um fundo amarelo. Então não é amarelo. Dentro do verde tem amarelo? Tem, por isso que muita gente confunde. Mas o Blonde, ele tem fundo verde, certo? Continuando, qual mais nós vamos colocar? Castanho escuro da Ironworks. Eu trouxe algumas marcas, tá? Eu trouxe Iron, trouxe Natural Pigmento e trouxe Gamma Beauty pra gente falar aqui hoje, tá bom? Esse é o castanho escuro da Ironworks, que é essa cor aqui, uma cor bem bonita. É um pigmento de fundo mais frio, vocês conseguem ver que é um pigmento mais acinzentado, quando ele vai secando, ele vai ficando mais acinzentadinho, tá? É um pigmento de fundo frio. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser usar ele numa pele fria, numa pele negra, por exemplo, eu vou ter que esquentar ele um pouquinho. Eu não posso usar ele puro, tá? É isso que significa. Agora eu vou colocar o Coffee da Natural Pigmento. Também é um pigmento escuro. Uma coisinha assim que o pessoal geralmente não conhece a Natural Pigmento, ele é um pigmento muito líquido, ó, reparem. Ó, muito líquido, tá? Quem gosta de pigmento mais grossinho não vai se adaptar com a Natural Pigmento, tá? Ó, ele é líquido, muito, muito líquido. Eu, Tássia, não gosto muito de pigmentos assim. Eu gosto de pigmentos um pouquinho mais grossinhos. Então, isso me incomoda no pigmento. Tá vendo que ele é quase preto? Esse é o Coffee da Natural Pigmento, na NP. E ele é bem escuro, né? Bem escuro e bem líquido, tá? Vou usar aqui o castanho escuro da MAG. Pessoal pergunta muito, MAG Gold. Vamos olhar o castanho escuro da MAG Gold. A gente vai fazer uma comparação de cores aqui. A textura do pigmento da MAG, ele fica entre a Ironworks e entre a Natural Pigmento, tá? Ele não é nem muito líquido, nem muito grosso. Eu gosto da textura dos pigmentos da MAG, tá?
Esse é o escuro da MAG. Estão vendo que a maioria dos escuros eles vão ser um pouco mais frios mesmo, mais puxados para o cinza e tudo mais. Vamos continuar. O Mocha da Gama Beauty, que é uma cor linda. Vocês estão conhecendo o pigmento da Gama? Eu tô conhecendo agora, tô apaixonada na marca, gostando muito, muito, muito mesmo. Ó, vou pôr uma gotinha. A textura da Gama Beauty, da Gama Pigmentos, vai ficar tipo ali a MAG mesmo, tá? É um pigmento que não é nem tão líquido, nem tão grosso, tá? Então, ó, é um castanho mais claro, esse Mocha da Gama Beauty, da Gama Pigmentos. E por último que eu vou colocar aqui é o Ebony, também da Gama, que é um castanho mais escuro da marca, tá? E já já nós vamos avaliar esses pigmentos pra gente ver o que a gente tira disso aqui, cara. Por que fazer isso aqui? Pra que serve? Fazer tudo isso aqui. Então, ó, aqui eu tenho o Ebony, que é um castanho mais escuro da Gama Pigmentos, tá? Por que a gente tem que fazer isso aqui, gente? Deixa eu só dar um... Por que fazer isso aqui? Por que vocês devem fazer isso aqui na casa de vocês? Aqui depois dessa live ou amanhã, peguem os pigmentos de vocês e passem numa folha branca para vocês conseguirem ver o fundo de cor desses pigmentos, tá? Por que isso é importante? Quando eu vou fazer uma pele, né? Eu vou fazer uma micropigmentação, vou fazer uma microblading, eu preciso lidar não só com a cor do pelo daquela cliente, eu preciso lidar também com a cor da pele daquela cliente, tá? Então, eu preciso saber, conhecer os pigmentos que eu tenho para ver o fundo de cor daquele pigmento. E o que significa isso? Lembra lá quando a gente fala assim, o pigmento tal é frio, o pigmento tal é quente? Vocês lembram disso? A gente precisa saber qual é o fundo de cor dos nossos pigmentos pra gente saber em que pele que a gente vai trabalhar com eles, tá? Por exemplo, o blonde, ó, ele é de fundo verde. O verde é o que, gente? Ó, o verde é frio, tá vendo? Então, se eu sei que o blonde é de fundo verde e é frio, eu posso usá-lo numa pele quente, por exemplo, puro, tá? E vem daí as perguntas de vocês, Tássia, posso usar o Jean Black puro? Posso usar o Universal puro? Posso usar castanho escuro puro? Então vamos lá, posso usar ou não posso usar? Tudo depende do fundo de cor do pigmento. Por exemplo, o Jean Black, ele seria aqui na minha tabela de cores, bem parecido com esse aqui, ó, da Gama Beauty, que é o Ebony, tá? É uma cor bem cinza, tá vendo? É um pigmento mais frio. Então, quando eu tenho um pigmento escuro, frio, eu posso usar o Jean Black puro, eu posso usar o Ebony puro, eu posso usar o castanho escuro, também é frio, puro. Gente, eu posso usar o que for, tá? Em qualquer pele, só que eu preciso entender o fundo de cor. Posso usar pigmento tal puro? Pode, depende da pele que você vai usar. Por exemplo, se eu tenho um Jean Black, se eu tenho um Ebony, se eu tenho um marrom café da Iron, que é bem parecido com essa cor aqui, que é fria, eu não posso usar ele puro numa pele fria, mas numa pele quente eu posso. Então, por exemplo, em mim, Tássia, a minha pele é clara, a minha pele é quente, mas os meus pelos são escuros. Então, poderia ser usado puro? Poderia. Por quê? Não é olhar só o tom de pelo, tem que olhar o tom da pele também. Eu tenho que ver se essa pele é quente ou se essa pele é fria. E basicamente, peles frias são peles mais escuras, mais pigmentadas, e peles quentes são peles mais claras. Isso dentro da micropigmentação. Mas eu sou maquiadora e na maquiagem... Esquece a maquiagem, nós não estamos falando de maquiagem. Nós estamos falando de micropigmentação, de pigmento de colorimetria para micropigmentadores, tá? Então, posso usar o Jean Black puro? Pode, mas você vai usar em qual pele? Se for numa negra, não pode. E por que não pode, Tássia? Acabei de ver aqui na minha folhinha, que eu abri o meu pigmento, que ele é um pigmento que puxa para o cinza. E um pigmento que puxa para o cinza, ele é considerado um pigmento frio.
eu posso usar ele puro numa pele quente, numa pele fria eu não posso. Aí que entra os neutralizadores de cor, as cores laranjinhas. Esse aqui é o Neutralizer da Gama Pigmentos, que todas as marcas vão ter, né? Cada marca vai ter o seu nome ali específico, ó, que é o laranjinha, que geralmente é um vermelho alaranjado. E por que que ele é vermelho alaranjado? Vamos pegar a imagem aqui de novo? Porque olha lá na estrela de Ozod, se o pigmento é frio, ele tá mais para cima da estrela, né? Ele tá considerado frio, ele tá lá em cima, ó, puxando pro azul, puxando pro verde, puxando pro roxo. Se eu quero puxar esse pigmento para o neutro, eu quero puxar ele pro centro da estrela. O centro da estrela é o neutro, é considerado neutro. Então, para eu tirar o negócio lá do azul e chegar ele pro centro, eu preciso pôr o pezinho lá do outro lado, não é? Por isso que eu adiciono o pigmento laranja lá do outro lado para quebrar um pouco daquele azul e equilibrar um pouco mais esse pigmento, tá? É por isso que a gente usa o laranja quando eu tenho um pigmento muito frio. Eu vi alguém perguntando aqui se não é muito arriscado utilizar o pigmento frio puro. Gente, isso aqui que eu tô falando é uma base para vocês entenderem um pouquinho, só que o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu tenho um pigmento, vamos colocar o Jean Black, que eu acho que todo mundo sabe, ou o marrom café da Iron. É um pigmento escuro de fundo bem frio, tá? Para eu usar ele numa negra, eu preciso esquentar esse pigmento. Então eu vou usar uma gotinha do laranjinha da marca, uma gotinha do mandarine ou do hot, né, da RB, para misturar esse pigmento e usar numa negra, certo? Aí que vem o negócio. A Ló acabou de mandar aqui qual a quantidade. Isso aí é o que mais vai influenciar, tá? Por quê? Quando eu adiciono o laranja, eu estou esquentando esse pigmento. Agora, quanto eu vou esquentar esse pigmento? Ai, Tássia, não é arriscado usar um pigmento puro? Depende da pele, mas eu posso esquentar um pouquinho todo o pigmento? Quando a gente esquenta um pouquinho, né? Por exemplo, eu tenho lá 5 gotas do pigmento de cor. Vamos colocar que eu tenho 5 gotas do castanho escuro, por exemplo. E aí eu coloco meia gotinha do laranja. Esquentei um pouquinho, vocês concordam? Agora, a visão já muda se eu tenho as mesmas 5 gotas da cor, mas ao invés de meia gotinha do laranja, eu coloquei 2, 3 gotinhas do laranja. Vocês concordam que vai ficar muito mais laranja, muito mais quente esse pigmento? Então, a gente tem que aprender a lidar com a quantidade de quente ou frio que eu quero um pigmento, tá? Eu vivo falando isso, gente. Pigmento frio, a gente pode usar ele puro numa pele quente. Pigmento quente, a gente pode usar ele puro numa pele fria, tá? Mas aí eu vejo que uma galera manda assim, ai, mas todo pigmento que eu pego, eu coloco um pouquinho do hot, eu coloco um pouquinho do neutralizer, eu coloco um pouquinho de mandarine e eu não tenho problema com a cor. Por que que vocês não têm problema? Porque não ficou quente demais para aquela pele. Não quer dizer que todo pigmento que eu coloquei um pouquinho de neutralizador, que ele ficou quente. Ele ficou menos frio. Mas vocês concordam que do pigmento sair do muito frio, ir pro frio, pro levemente frio, pro neutro, para depois ficar levemente quente e depois ficar super quente, demanda uma quantidade de gotas de laranja ali? Então, por exemplo, vamos colocar, vou fazer um basicão aqui. Tenho ali uma gota vou usar 10 gotas. Tenho 10 gotas do Jean Black. Vou usar numa cliente de pelo escuro e pele clara. O Jean Black ou o marrom café também da Iron. São cores bem parecidas. Ou o Ebony da Gama Pigmentos, tá? Cores bem parecidas. Tenho essas cores ali. Eu tenho 10 gotas. É um pigmento frio, né? Vocês concordam que se eu misturo 10 gotas com uma gota de laranja, o pigmento vai continuar frio, porque eu tenho 10 para 1. Vocês concordam que 1 no meio de 10 não vai fazer aquela diferença? É por isso que quando vocês usam o laranja em alguma cor, que usou só um pouquinho, mas eu não errei a cor, não chegou a ficar rosa, porque a gente sabe que se eu uso um pigmento muito quente para aquela pele,
aquele pigmento pode degradar para o vermelho e para o rosa. Então, quando eu coloco o laranja, não quer dizer que eu estou tornando um pigmento frio quente de uma hora para outra. Voltando lá na quantidade de gotas, eu tenho 10 gotas de marrom café, eu tenho 10 gotas de Jean Black. Se eu coloquei uma do laranja, o pigmento daquela mistura não ficou quente, porque ainda tem muita parte fria e pouquinha parte quente. Então, o pigmento não ficou quente, certo? Agora, se eu tenho as mesmas 10 gotas do Jean Black ou do marrom café, da Iron, e aí para essas 10 gotas eu já tenho 5 do neutralizador, do laranja, aí vocês concordam comigo que 10 para 5 eu tô com uma cor um pouco mais quente do que na outra mistura que eu tinha colocado só uma gota do neutralizador? Então, gente, vai muito mais além, a colorimetria ela vai muito mais além. A gente estuda assim por alto, mas quando a gente fala, né, o pigmento quente ele pode ser usado em pele fria, ou o pigmento frio pode ser usado em pele quente, ou eu posso ter pigmentos mais neutros. Eu não preciso necessariamente trabalhar com pigmento quente ou frio, né? Tanto que, já vou puxar um gancho aqui, os pigmentos mais neutros são chamados de pigmentos inteligentes, né? A gente escuta isso para todos os lados, marca tal, é um pigmento inteligente. A própria Gama Pigmentos tem um pigmento que eles são bem equilibrados, sabe? Olha, vamos olhar as cores aqui. Estão vendo que esse é o Mocha, tá? Da Gama Beauty, da Gama Pigmentos. Ele é uma cor bem neutra mesmo. Ele não puxa nem tanto pro cinza, nem tanto pro laranja, pro amarelo. Esse aqui, outro, já puxa mais pro cinza. Então, isso a gente tem que aprender a olhar. Então, existe o pigmento inteligente, o pigmento que já é equilibrado, que não precisa de esquentar. Existe. Agora, as próprias marcas, elas mesmas, por mais que o pigmento seja inteligente, por mais que o pigmento seja equilibrado, as próprias marcas vão te dar a dica para você esquentar o pigmento quando você for usar numa pele fria. E aqui eu tenho um exemplo, a própria RB Colors tem uma tabela lá no site deles que eles mostram como que vocês podem usar o pigmento deles, né? E aqui da Gama Beauty eu tenho a coisinha, ó. Aí tá escrito aqui, ó, o pigmento Blackout, indicado para negras. Adicionar uma gota do Neutralizer. Quando a marca me fala que é indicado para negras e eu preciso mesmo assim colocar uma gota do Neutralizer, o que ela está querendo dizer com isso? Que eu posso equilibrar um pouco mais esse pigmento. Quer dizer que ele não é equilibrado? Não, ele já é equilibrado. Quer dizer que ele não é um pigmento inteligente? Não, ele pode ser sim um pigmento inteligente. Mas para ele ficar ainda mais equilibrado e eu trabalhar com mais segurança, né? Se eu vou usar um pigmento mais friozinho numa pele fria, por que não misturar com o neutralizador da marca? Vocês compreendem? Aí o pessoal vive falando assim, mas a RB Colors fala que não precisa esquentar. Não é que precisa ou que não precisa, não é isso. Mas vocês concordam que o mesmo pigmento, tem um vídeo meu aqui no meu Instagram que eu passo o mesmo pigmento na minha mão e na mão do meu pai e a cor é completamente diferente. Na mão do meu pai, o pigmento fica bem mais acinzentado. Coloquei aqui 2 pigmentos iguais em tons de pele diferentes e olha a diferença de cor. Esse aqui é o mesmo tom desse aqui. E olha o tanto que na minha mão, que é uma pele bem quente, ele fica menos acinzentado do que na pele mais fria. Porque essa aqui já é uma pele mais fria, então um pigmento muito frio, o frio vai sobressair. Já esse outro aqui é um pigmento bem quente na minha mão, ele tá bem avermelhadinho, ó. E na outra pele, que é uma pele mais fria, ele já fica mais acinzentado, porque a minha pele é quente, ele tá sobressaindo pro tom quente, e já numa pele mais fria, ele ainda tá um pouco frio, ele deveria esquentar um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais quente numa pele mais fria.
Então, olha a importância da gente conhecer os pigmentos e entender os tons de pele e os fundos de cor do pigmento, pra gente saber fazer as misturas corretas. É o mesmo pigmento, mas depende da pele que você vai colocar ele, né? Então, o mesmo pigmento, é um pigmento frio, certo? Ele pode ser um pigmento frio, mas na minha pele ele fica mais neutro. Então eu consigo usar ele puro. Mas se ele já tem uma tendência de ser mais frio, aí eu vou jogar ele numa pele fria, aí eu vou ver uma alternância de cor, aí eu vou ver esse pigmento ficar cinza, verde, roxo. E é daí que vem as dúvidas de vocês. De Tássia, fiz uma micro, essa aqui eu escuto demais. Fiz uma micro numa moça loirinha, aí ela voltou e tava meio rosado. O que eu fiz? Vamos lá. Sempre pergunto, qual pigmento você usou? Aí o pessoal responde assim, eu usei o castanho claro da Iron. Ou eu usei o universal da RB Colors. Ou eu usei o Jumbo da RB Colors. Gente, são pigmentos quentes. Esses 3 pigmentos que eu citei e mais uma gama de pigmentos aí, são pigmentos quentes. Se eu tenho um pigmento que ele já tem uma certa quantidade de cor quente ali, né? O que é a cor quente? O laranja, o vermelho. O amarelo, na verdade, ele é considerado uma cor quente quando ele tá sozinho. Quando ele tá misturado nos outros, ele é meio safadinho, ele vai para um ponto ou outro. Mas é considerado uma cor quente, tá? Mas enfim, se eu já tenho um pigmento que tem bastante cor quente, que tá ali mais para baixo da estrela, que ele tem muito vermelho, que ele tem muito laranja, e eu vou usar ele numa pele quente, que é uma pele clara, a possibilidade desse pigmento degradar pro rosado, pro avermelhado, é muito grande. É por isso que a gente trabalha com segurança. Se eu abro os pigmentos aqui no meu papel, eu vejo qual pigmento é quente ou frio, eu vou saber onde que eu posso utilizar esse pigmento ou não. Por exemplo, eu tenho aqui um verde, né, o Blonde, que é um fundo mais verde, tá? É esse aqui, que é o Blonde da Ironworks. Eu tenho esse pigmento aqui, beleza? Tássia, eu posso usar o Blonde puro? Pode, mas depende de que pele que você vai usar. Você quer usar ele em que pele? A minha cliente, ela é branquinha. Então, se ela é branquinha, a pele dela tende a ser mais quente, certo? Ok. Se o meu Blonde, ele é frio, eu posso usar pigmento frio em pele quente, não posso? Não é o oposto? Então eu posso usar. Agora, se aqui fosse, no lugar do Blonde, eu estivesse falando do castanho claro, do universal, da RB Colors, deixa eu ver qual mais. Tem mais, gente. Enfim, de algum pigmento, do Jumbo, da RB Colors. E eu tivesse aqui... Tássia, eu posso usar esse pigmento puro? Vamos analisar. Em qual pele você quer usar esse pigmento puro? Porque se eu tenho um pigmento quente, eu posso usar ele tranquilamente numa pele fria. Ok. Ou eu posso esfriar ele um pouco para usar numa pele quente também. Mas agora vocês concordam comigo que se eu tenho um castanho claro, se eu tenho um Jumbo, um universal, é um pigmento quente? O ideal é que eu não use ele puro numa pele quente também? Porque tem gente que fala assim... Tássia, mas eu usei o universal numa loira e deu certo. Cara, que massa, legal demais, que bom que deu certo, que bom que não deu problema. Porém, do outro lado, tem milhões de pessoas que também usaram o mesmo pigmento numa pele clara também, e o pigmento degradou pro laranja, pro vermelho, pro rosa. Porque é um pigmento quente e foi utilizado numa pele quente. Eu vou ter um excesso de pigmento mais quente e eu posso sobressair essa cor ali. Agora, quer dizer que o universal, que é considerado um pigmento quente, né? Quer dizer que o Jumbo, que é um pigmento quente, ele é extremamente quente, ele vai dar problema em toda a pele? Não! Se eu colocar uma pele muito quente, provavelmente ali uma ruiva, uma loiríssima natural, ele vai ser extremamente quente e vai ficar rosado. Agora, se usa em mim, por exemplo, que sou uma pele quente, mas eu não sou tão quente, às vezes não dê problema. Só que para trabalhar com segurança, a gente esfria o pigmento. Tá vendo o pessoal perguntando aqui? A gente esfria o pigmento. E como que eu vou esfriar o pigmento? Eu vou usar um pigmento frio para misturar junto com ele. Que pode ser
qualquer um desses outros castanhos escuros aqui, né? Quanto mais puxado para o acinzentado, mais frio o pigmento é. Então, se eu tenho um pigmento frio e eu uso laranja para esquentar ele, do outro lado também é verdadeiro. Eu tenho um pigmento quente, eu vou usar um pigmento frio para esquentar ele. Ou tem algumas marcas que tem o verde, né? Por que algumas marcas têm verde? Vou jogar essa imagem na tela mais uma vez. Porque, gente, o verde ele serve para duas coisas, tá? Primeiro, para esfriar um pigmento quente. Concordam comigo que o verde ele está na parte fria da estrela de Ozod? Do meio para cima é frio, do meio para baixo é quente, tá? Então o verde ele está na parte fria, ele é uma cor fria. Para que eu posso usar esse verde? Se eu tenho um pigmento que tem muito vermelho, tá lá ó, do outro lado da estrela de Ozod, eu posso misturar com um pouquinho de verde e eu vou quebrar um pouco desse vermelho, eu estou equilibrando mais o pigmento para usar ele numa pele clara, que é uma pele quente, por exemplo. Ou uma outra forma de se usar o verde é para neutralizar o pigmento vermelho. O pigmento vermelho tá ali, chegou uma micro vermelha para mim, tá? O que eu posso fazer? Se eu tenho um vermelho, eu tenho que quebrar essa cor, eu tenho que neutralizar essa cor. E qual é a cor que corresponde ao antagonismo? A cor que vai quebrar o excesso de vermelho, a cor que vai segurar esse vermelho, que vai neutralizar. É a cor oposta na estrela de Ozod, que é a cor verde, tá? Então é para isso que o verde serve. Tássia, mas eu não tenho o pigmento verde puro. Mas eu tenho o blonde. Gente, o blonde não é fundo verde? Tá vendo? É nítido que ele é fundo verde. Então eu posso usar o blonde para neutralizar uma sobrancelha vermelha. Esse blonde é o da Iron. Mas tem o blonde Light, da RB Colors, que é um pigmento de fundo verde também, claro. Então, todas as marcas vão ter os pigmentos frios e os pigmentos quentes. Cabe a você saber utilizá-los, tá? Vamos ver as dúvidas de vocês aí. Tem dúvida pra mim? Tenho uma amiga que tem uma pele claríssima e os pelos loiros claros. Uso o blonde sozinho? Vamos lá. Certo. Primeira coisa que a gente olha é o tom do pelo, tá? O tom do pelo vai dar esse tom aqui? Se der exatamente o tom do pelo dela, pode usar, tá? Ok. Depois eu vou avaliar o tom da pele. São dois parâmetros que eu divido. Eu tenho uma pele, que a sua amiga ela é loiríssima, claríssima, branquíssima, e ela vai tender a ter uma pele quente, porque peles claríssimas são peles quentes. Numa pele quente eu posso usar um pigmento neutro ou um pigmento de fundo frio. Eu não posso usar um pigmento quente, concorda comigo? O blonde, ele é quente ou ele é frio? Ele é frio, porque ele tem um fundo verde. Então eu posso sim usar ele puro na pele da sua amiga, que é loira claríssima. Agora, o universal, por exemplo, que é um pigmento claro de fundo quente. Posso usar o universal puro? Pode, mas na pele de quem? Em quem que vai ser usado isso aí? Ai, mas eu olhei só o tom do pelo e deu certo. Tá errado, não é assim. A gente olha a cor do pelo e a cor da pele. Então, ó, vamos falar que o universal deu no tom de pelo da minha sobrancelha. Posso usar ele puro? Não recomendo. Por quê? Porque a minha pele é quente, o universal é quente, pode ficar rosado. Então, para isso, equilibrar um pouquinho o universal com algum pigmento de fundo frio vai ser mais legal. Pode ser com pigmento verde, pode ser com o Jan Black, né, que são pigmentos frios, certo? Então, de uma vez por todas, gente, posso usar pigmento puro? Pode, meu amor, você pode usar o que você quiser. Posso misturar pigmento? Pode. Pode misturar tal com tal? Pode, levando em consideração o fundo de cor do pigmento e o fundo de cor da pele da cliente, tá? E se a pele for clara e o pelo for escuro? Se eu tenho uma pele clara, eu preciso de um marrom que seja de fundo frio ou neutro, né? Vamos colocar assim. Porque se a pele é clara, ela já é uma pele quente. Se eu uso um pigmento quente, vai ficar rosado. Então, se eu tenho uma pele clara e um pelo escuro, eu vou usar um pigmento escuro, porque tem que dar no tom do pelo, de fundo frio. Ponto, acabou.
Dentro disso aí tem o castanho escuro da Iron, tem o Jamblack e tudo mais. Agora, cuidado com pigmentos frios demais. Por exemplo, o marrom café e o Jamblack são pigmentos muito frios. Muito frios. Então, quando eu uso eles puro, a tendência pode ser ele sobressair um pouco essa cor. Aí, mas vai depender da pele, tá? Se a pele for muito clarinha, não vai sobressair essa cor, não. Mas aí tem gente que fala, mas eu gosto de colocar uma sujeirinha do laranja só para quebrar um pouquinho. Pode colocar? Pode, porque misturar um tiquinho de laranja no meio de um pigmento não deixa ele quente, gente. Vai depender da quantidade de laranja que eu vou colocar. Se eu coloco uma gota de laranja para uma de pigmento, é meio a meio. Então eu tô colocando muito laranja. Agora, se eu coloco 10 gotas de pigmento para uma de laranja, é 10 para 1. Concordam que essa cor não vai ficar quente? Ela tá só quebrando um pouquinho do frio. Então, a gente tem uma mania de pensar que, eu coloquei o laranja, eu esquentei o pigmento. Eu posso estar deixando ele menos frio, mas não necessariamente um pigmento ultra quente. Então, cuidado com as quantidades. Quantidade leva muito. Por exemplo, eu tenho uma negra. Uma negra é uma pele bem fria. Não sei se vocês já repararam, eu estudei maquiagem na faculdade. Peles negras, muitas delas não acham nem base direito, porque passa a base e a base fica puxando para um tom acinzentado. Aí tem que escolher uma marca específica que não deixe a pele acinzentada. Por quê? Porque se a base for muito fria, a pele dela já é fria, fica muito frio, fica com um aspecto acinzentado e não fica legal. Pigmento é a mesma coisa. Se eu vou usar um pigmento numa pele negra, a minha pele negra ela é uma pele fria, eu tenho que usar um pigmento mais quente, tá? Então, uma quantidade, o pessoal adora saber de quantidade. Uma gota do neutralizador para umas 4 de cor é uma quantidade legal, tá? Tamires, qual cor eu uso para um fototipo 3 com pelos escuros? Qualquer uma. Sabendo misturar qualquer cor. Mas posso usar o Jamblack? Pode, mas você tem que misturar ele com alguma coisa. Posso usar o Blonde? Pode, você tem que misturar ele com alguma coisa. Posso usar o Universal? Gente, você pode usar o que vocês quiserem, aprendendo o fundo de cor dos seus pigmentos. Isso aqui de abrir o pigmento é a coisa mais importante que vocês têm que fazer na vida de vocês como micropigmentador. É entender qual é o fundo. Então, qual a cor eu posso usar, né? Que foi a pergunta da Tá aqui. Um fototipo 3 de pelo escuro. Qualquer pigmento de pelo escuro, mas eu tenho que levar em consideração o fundo de cor desse pigmento. Se eu tenho pelos escuros, eu preciso de um pigmento escuro, né? Vamos lá, nesses aqui que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho 5 pigmentos escuros. Poderia ser qualquer um desses, só que eu vou avaliar o fundo de cor desse pigmento. Esses pigmentos que estão aqui são pigmentos frios. O único que é mais equilibrado, que é mais neutro, é o Mocha da Gama Beauty, que é esse aqui. Então, numa pele de fototipo 3, é uma pele quente, mas que está começando a esfriar, tá? Se é uma pele que está começando a esfriar, eu não posso jogar um pigmento puro, frio, ali em cima, não posso. Eu vou ter que dar uma leve equilibrada nesse pigmento. E como que eu vou fazer isso? Ou eu vou usar um pigmento mais quentezinho, por exemplo, uma mistura de Jambo com Blonde Light, uma mistura de Jambo com Jamblack, uma mistura de castanho claro com castanho escuro da Iron, castanho claro é quente, castanho escuro é frio, enfim... Pode usar qualquer pigmento, mas tem que chegar no tom do pelo e tem que olhar o fundo de cor dessa pele. Se é uma pele fototipo 3, eu não posso usar um pigmento nem muito frio, nem muito quente. Porque se eu uso um pigmento muito frio, ele tende a ficar acinzentado. E se eu uso um pigmento muito quente, ele pode tender a ficar avermelhado. Então, eu vou equilibrar os meus pigmentos, os pigmentos que eu tenho, para eu conseguir utilizar. Aí, ó, mais uma pergunta. O Jambo da RB dá para usar puro? Gente, vocês podem usar qualquer pigmento puro, desde que você entenda o fundo de cor desse pigmento e o fundo de pele que você vai utilizar. Mas eu posso ou não posso? Pode, mas depende em quem.
Não dá pra gente generalizar. Ah, eu posso usar o jambo puro? Pode. Em quem que eu posso usar ele puro? Pensa, vamos pensar. O jambo, ele é um pigmento quente. Eu posso usar ele puro, já que ele é quente, então eu não vou alterar nada nele, ele é quente. Eu posso usar ele numa pele fria. Ponto, acabou. Peles frias eu posso usar o jambo puro. Peles quentes eu não posso, porque se o pigmento é quente e a pele é quente, vai ficar rosa. Então pode usar puro? Pode. Mas em quem que você vai usar puro? A pergunta não é essa, entende? Eles perguntam muito isso. Posso usar Jambec puro? Pode, mas em quem que você vai usar esse pigmento puro? Porque você tem que aprender a entender o fundo de cor do pigmento e o fundo de cor da pele da sua cliente. Tá, se eu tenho Iron, posso usar castanho claro puro? Pode, mas você vai usar isso em quem? A pergunta não é só sobre a cor do pigmento, gente. A pergunta ela envolve duas coisas. Na verdade, são três coisas. A cor do pigmento, a cor dos pelos da cliente, que a gente quer que chegue na cor do pelo, e o fundo de cor do pigmento e da pele da sua cliente. Ponto, acabou. Envolve três coisas. Posso usar, sei lá, qualquer nome que vier na cabeça de vocês. Posso usar puro? Pode, mas depende em quem que você vai usar. Um pigmento em mim, na minha pele, o mesmo pigmento, não vai ficar igual o pigmento na sua pele. Que não vai ficar igual o pigmento na pele do meu pai, da minha mãe. Não vai. Por quê? Porque são fundos de pele diferentes. Então a pergunta ela envolve muito mais do que posso usar um pigmento puro. Pode usar. Ah, eu posso misturar Jambec com jambo? Gente, vocês podem misturar o que vocês quiserem, desde que você entenda o fundo de cor daqueles pigmentos e o fundo de pele que você vai utilizar aquilo ali. Mas como assim? Ó, vou misturar Jambec com jambo, beleza. O Jambec é um pigmento muito frio. O jambo é um pigmento quente, certo? Se eu misturo um pigmento muito frio com um pigmento quente, vamos concordar que eu tô chegando no meio ali, que eu tô deixando um pigmento neutro, né? Então, um pigmento que antes era muito frio, agora ele é neutro, e um pigmento que sozinho, o jambo, era muito quente, misturado com o Jambec, ele é neutro. Eu posso usar um pigmento neutro em qualquer pele, basicamente. Então, eu posso fazer essa mistura, tá? Agora, eu tenho o Blonde Light, tá? Da RB e o Jambec. Posso misturar? Pode. Pode misturar o que vocês quiserem, gente. Vai depender do quê? Da pele da cliente. O Jambec é um pigmento frio. O Blonde Light também é um pigmento frio. Se eu misturei um pigmento frio com outro pigmento frio, eu só posso ter uma mistura de pigmentos frio. Pigmentos frios, vai ser uma mistura fria. Então, essa mistura que eu fiz, que eu pensei, eu calculei, ó, o Jambec é frio, o Blonde Light é frio, misturei. Eu tenho uma mistura fria. Se eu tenho uma mistura fria, eu posso usar essa mistura numa pele clara, que é uma pele quente? Posso. Mas, por outro lado, eu posso usar essa mistura que é fria, vinda de dois pigmentos frios. Posso usar numa pele fria, numa pele negra? Não posso. Vocês compreendem que vocês podem fazer a mistura que vocês quiserem, só que vocês têm que levar em consideração a cor do pigmento, não só a cor do fundo e a cor da pele do seu cliente, tá? A Mara tá falando que tá aprendendo bastante colorimetria. Ju, já usei Electric Ink, já comprei, achei muito aguado, não cheguei nem a usar em cliente, não me adaptei com a outra marca que tem, assim, tem gente que gosta, tá? Eu, Tássia, não gosto de pigmento aguado. Outra marca que é mais aguadinha é a NP, que é a Natural Pigmento, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É uma marca bem aguadinha, ó. Tá pegando aqui, gente? Vou fazer assim, ó, isso. Tá vendo, ó? Olha isso, escorre. Então, assim, eu, Tássia, não dou conta de pigmento que escorre. Então, a Electric Ink, eu tive problema por causa disso aqui. É uma marca ruim? Não. Gente, não tem nenhuma marca ruim, tá? Não nós temos um total de 0 marcas ruins. As marcas que estão no mercado são todas boas, são todas testadas. Mas, olha aqui, o pigmento escorre. Eu, Tássia, não gosto de pigmentos que escorrem.
Alguém perguntou ali, ruivo é pele quente? Sim, peles claras são consideradas peles mais quentes, tá? Por outro lado, eu vou colocar aqui o pigmento da Gama Beauty, que é uma marca que eu tô gostando muito e eu gosto muito da consistência dele, tá? Ó, deixa eu fazer assim, porque dá pra vocês verem. Vou colocar uma gotinha, vai, tá? Não escorre, entende? Ó, enquanto a Natural Pigmento tá aqui todo escorridão aqui, a Gama Beauty não escorre, a Gama Pigmentos. Então, eu, Tássia, prefiro uma marca assim, que é um pouquinho mais densa. Eu prefiro. Quer dizer que a marca que tá escorrendo é ruim? Não. Tem gente que usa e adora, mas isso é questão de gosto, né? E tudo mais. Vou falar um pouquinho mais aqui também sobre a consistência da Iron aqui, por exemplo. Sempre sacudir os pigmentos, tá, gente? Antes de colocar aqui, porque o veículo pode mudar. Vamos fazer assim, ó. A consistência da Iron Works, ó. Tá vendo? Também é um pigmento mais durinho. Eu gosto dessa consistência. Quer dizer que essa marca aqui que tá escorrendo é ruim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que essa marca que tá escorrendo optou por uma consistência mais molinha. E essas outras marcas que não estão escorrendo, optou, que aqui é a Iron Works e aqui é a Gama Beauty, né, a Gama Pigmentos, optou por fazer um pigmento um pouco mais grossinho, tá? Isso é questão de gosto. Muita gente me pergunta assim, Tássia, usei um pigmento tal na cliente e aí não fixou nada. Esse pigmento é ruim. gente, não existe isso. Aceita que dói menos. Você errou alguma coisa, tá? As marcas, elas estão no mercado, as marcas de pigmentos, elas estão no mercado e elas foram testadas. Não foi qualquer um que foi ali, criou uma cor de pigmento e jogou no mercado para você comprar, não, tá? Não foi isso que aconteceu. As marcas foram testadas. Então, tem todo um controle de qualidade da Anvisa, de raios gama, para deixar esse pigmento estéril. Tem uma série de fatores por trás dos pigmentos para você virar e falar que o pigmento é ruim. O pigmento não é ruim, mas você não se adaptou com aquele pigmento. Vamos entender isso dessa forma? Porque, igual eu acabei de falar aqui, a Natural Pigmento que eu acabei de mostrar, escorre, é um negócio que escorre para tudo quanto é lado. Eu vou pegar, não pega bem na lâmina. Eu vi a Elinice postando aqui, que também não gostou por causa da consistência. Quer dizer que é ruim? Não, é uma marca incrível, cara, sou muito fã da marca. Porém, a consistência não é a consistência que eu gosto mais, né? Então isso a gente também tem que entender. Eu não sou a deusa perfeita, maravilhosa e tô aqui julgando quem é bom e quem é ruim. Isso não existe, tá? Parem com isso. Qual cor da Iron seria uma boa para pessoa morena média? Qualquer cor. Beijo que você... Eu adoro responder essas coisas. Gente, qual cor da Iron é bom para uma morena média? Tá, vamos falar o seguinte. Se eu tenho uma cor morena, uma pele morena média, eu vou ter ali um fototipo 4, né? Exemplo. Fototipo 4 é uma pele fria, certo? Então eu posso usar qualquer cor da Iron que seja uma cor quente. Ponto, é só isso. Como que eu vou saber se a cor é quente ou fria? Você vai abrir ela numa folha e vai observar a cor que dá. Aqui deu amarelo, aqui deu verde, aqui deu mais acinzentadinho, bem acinzentadinho, uma cor mais fria. Essa é uma cor mais neutra, aqui é quente. Então é isso que você vai avaliar, tá? Simplesmente isso. Então se eu tenho uma morena, fototipo 4, qual cor da Iron eu vou usar? Qualquer uma que seja uma cor quente. Como que eu vou saber? Abrindo os meus pigmentos, olhando o fundo de cor e, se necessário, eu faço misturas. Por exemplo, vamos dizer que essa morena, né, de fototipo 4, ela tem o pelo da cor do castanho escuro da Iron aqui, certo? Só que ela é morena, ela é fototipo 4, ela tem uma pele fria. O castanho escuro da Iron também é frio. Eu posso, pelo amor de Deus, usar um pigmento frio numa pele fria? Não. Por que não? Se eu tenho excesso de pigmento frio, a pele é fria e o pigmento é frio, eu vou ter um excesso de pigmento frio e essa cor vai ficar acinzentada. E é daí que vocês falam, fiz uma micro numa negra, ficou cinza. Por quê?
Possivelmente por isso, porque você está usando um pigmento frio numa pele fria. Então, eu poderia usar, por exemplo, nessa morena, né, de pelo aí dessa cor aqui, uma mistura, por exemplo, de castanho escuro com mandarine, para dar uma leve quebradinha nesse frio desse pigmento, dar uma leve quebrada, dar uma equilibrada nesse pigmento. Da mesma forma, eu poderia usar esse castanho escuro com alguma cor que seja quente. Por exemplo, o castanho claro da Iron é quente. Então, posso misturar também. Essas misturas, quem vai saber fazer é vocês. Vocês precisam entender o fundo de cor do pigmento de vocês. Ó, adorei a pergunta da Rose. E quando a micro numa loira fica cinza? Primeiro motivo para uma micro ficar cinza: colorimetria. Eu usei um pigmento muito frio numa pele fria e ficou cinza. Não deve ser esse caso aí da loira, né? Se eu tenho uma loirinha clarinha, a tendência é que essa pele seja muito quente. Então, muito provavelmente não é colorimetria, tá? Segundo motivo, profundidade. A gente sabe que por mais quente que seja um pigmento, quando a gente coloca ele muito profundo na pele, a pele volta, essa cor volta para o meu olho com uma cor cinza, tá? Pode ser esse pigmento aqui, ó, que é o neutralizador laranja da Gama Beauty, da Gama Pigmentos. Pode ser essa cor aqui, ó. Se eu colocar essa princesa, essa bênção de Deus laranja na minha pele e eu afundar muito, independente se é laranja, a cor eu não vou ver laranja, eu vou ver cinza, tá? Eu expliquei isso numa live desses dias, eu vou explicar mais uma vez, que é a teoria do mar profundo, que é um negócio nível de graduação, vocês não podem perder, prestem muita atenção. Por que a micro fica cinza quando está profundo? Isso aqui chama teoria do mar profundo, tá? Vocês conseguem perceber que as beiradinhas desse, sei lá se é uma lagoa, né? As beiradinhas dessa lagoa tá azul. Azul clarinho, né? Um azul bonito, né? Uma cor bonita. Quanto mais pro centro dessa lagoa, desse buraco aí, dessa fossa, dessa caverna, quanto mais pro centro chega, mais escuro fica. Vocês conseguem perceber isso? É a mesma água. Mas como assim, Tássia? É a mesma água. Por que está mudando de cor? Por que na beiradinha eu vejo uma cor clara e lá no fundo, quanto mais fundo, mais escuro fica? Porque é assim que o nosso olho enxerga. O meu olho, para eu ter a percepção de cor, a cor precisa bater lá naquela água e refletir para o meu olho. Quando, por exemplo, está muito fundo, a luz ela entra, mas ela não sai, ela se perde ali. E essa luz que se perdeu no caminho, ela não volta para o meu olho, ela se perdeu. E aí, quando a luz se perde, o meu olho vê cinza, o meu olho vê azul, tá? Logo, é isso que acontece na micro quando eu deixo essa micro cinza. Tássia, como assim ficou cinza? O pigmento era quente, eu usei um pigmento quente, por que ficou cinza? Porque quando eu coloco um pigmento dentro da minha pele, a luz tem que bater ali e refletir de volta para o meu olho para eu ver aquela cor. Então vamos falar que eu estou fazendo uma tatuagem que eu coloquei uma cor verde aqui dentro. Essa luz, ela bate lá na cor verde e essa cor verde reflete para o meu olho. É por isso que eu vejo a cor verde. Se por algum motivo eu coloquei essa cor muito funda, a luz bate lá, mas ela não volta para o meu olho. E como que o meu cérebro interpreta isso? O meu cérebro, assim como ali no mar profundo, ele interpreta como tá profundo, tá escuro, tá azul marinho, tá cinza. E é por isso que a gente vê uma micro cinza quando a gente erra a profundidade. Então, essa questão da profundidade, muita gente fala assim: eu errei a profundidade, eu consigo vir com um pigmento laranja para neutralizar essa profundidade errada? Não. Por quê? Porque está muito profundo. O próprio laranja, se você colocar no mesmo lugar, vai ficar cinza. Tássia, mas a cor é laranja, por que ela fica cinza? Porque é a maneira que o meu cérebro, meu olho, interpreta aquela radiação da luz que está batendo no meu olho, tá? Então é simplesmente por isso. É muito conteúdo, aproveitem.
dá bastante curtir, manda pra muita gente, vamos passar essa live pro máximo de pessoas possível. Então aproveitem as lives, vamos aproveitar esse momento, tá? Um beijo, amores, eu amo as lives, amo vocês. Muito obrigada pelo carinho. Meus alunos sabem, eu sempre falo, eu amo online demais. Amo muito as lives, amo essa energia. Obrigada por ficarem até o final. Um beijo, fiquem com Deus.